Principalmente o pastor, né? Continuando aqui o vídeo. Principalmente o pastor, ele tem que ter esse discernimento. E porque Deus não falou? Quem falou foi a carne, ou Satanás. Nesse momento que o pastor que disse que a pessoa ela ia viver, ela não ia morrer, nesse momento quem falou não foi Deus, porque a profecia não se cumpriu. Foi a carne que falou, né? Ou foi Satanás que falou. Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 23. Né? Satanás usando Pedro para dizer que Deus não permita isso acontecer na vida de Jesus. E sobre a fé, né? Agora eu vou falar sobre a fé, porque o pastor citou a fé. E sobre a fé, a esperança e o amor, há três coisas, né? Eu quero ler aqui, antes de eu continuar essa mensagem, eu quero ler aqui 1 Coríntios. Porque eu vou falar sobre a fé, para a gente entender aqui esse 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, né? E sobre a fé, a esperança e o amor, as três têm de andar juntas. Não podemos perder nem uma. Não podemos perder nenhuma. Não podemos perder o amor. Pode enfriar. O amor pode até enfriar. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mas não podemos perder o amor. Não podemos perder a esperança. Pode estar morrendo, né? A esperança ela pode estar morrendo. Mas a gente não pode perdê-la. Marcos capítulo 5, versículo do 22 ao 36. A fé não pode estar fraca, né? A fé pode estar fraca, como eu estou dizendo. A fé pode estar fraca, mas não podemos perder a fé. Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 24a. Então a gente não pode perder nenhuma delas. Mas nenhuma delas pode morrer. Por isso que eu vou ler aqui 1 Coríntios, que foi a palavra que o pastor citou. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Por ora subsiste a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Então significa que você depende das três. Você depende da fé, você depende da esperança e você depende da caridade, que é o amor. Porém, dessas três, a maior delas é o amor. Mas a gente tem que ter as três, porque as três caminham junto. O amor caminha junto, a fé caminha, a esperança caminha junto e a fé também. Sem fé não existe cura, porque o amor não cura. O amor por si próprio, sozinho, ele não vai curar, porque o amor é Deus. Mas o amor depende da fé para curar. Porque se você não tem fé, você não vai ficar curado. Porque Jesus disse logo na palavra, lá em Hebreus capítulo 11, está escrito, que o autor escreveu, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus não fez muitos milagres porque as pessoas não tinham fé e porque as pessoas tinham a fé fraca. Então você depende da fé. Mesmo que ela esteja fraquinha, mas você depende dela. Você depende da esperança. Mesmo que a sua esperança esteja se apagando, mas você depende da esperança. Porque a minha esperança e a sua esperança é que Jesus volte. Essa é a nossa esperança. E Paulo escreveu em Romanos capítulo 8 que ele já tinha certeza. Como é que eu estou esperando uma coisa que eu já tenho certeza? Mas a gente não pode ter. Então, o amor por si próprio, porque o amor é tudo. João, capítulo 4, verso 8, está lá escrito. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí, continuando aqui sobre a esperança. Sobre a esperança, diz assim,
mas nenhuma delas pode morrer. Você tem amor, mas não tem fé, vai morrer. Se você não tem amor e não tem fé, vai morrer. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48. Pois ainda há esperança, ainda há amor e ainda há fé. 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 15. Pois a salvação depende das duas, depende das três. São Tiago, capítulo 2, São João, capítulo 3. Marcos, capítulo 1, capítulo 16. Mateus, capítulo 3 e capítulo 28. Lucas, capítulo 3, capítulo 24. João, capítulo 1. João, capítulo 3. João, capítulo 20 e capítulo 21. Livro de Atos completo, para você ler e eu ler. Aliás, a Bíblia todinha. Porque a Bíblia todinha é para você conhecer a história, entre aspas, né? Mas a Bíblia todinha, ela precisa ser manuada pela lei. Porque não foi tirado nenhuma vírgula da palavra Mateus capítulo 5, verso 17 a o 20. Não foi tirado nenhuma vírgula da palavra, porque a palavra foi os livros colocados para a lei. Deuteronômio capítulo 4, quando Deus dá o livro a Moisés, foi colocado para você viver o que foi escrito. Deuteronômio capítulo 29, né? Deuteronômio capítulo 29, versículo... Deuteronômio capítulo 29, versículo 28. Deuteronômio capítulo 29, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Quem me deu essa palavra foi o presbítero Eduardo, de lá da igreja da Filadélfia. Eu nunca tinha lido essa palavra, o presbítero uma vez me deu essa palavra. O que está oculto pertence ao Senhor, nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Então, esses 66 livros que foi escrito, é para a gente pôr em prática tudo que está escrito nele. Mas de acordo com está escrito. Né? Mas de acordo com está escrito. Oh, glória a Deus e aleluia. E continuando aqui a mensagem para nós, né? Eita, Jesus da glória. E especial para todos, principalmente, né? Lê a palavra especial para, né? Para todos. E especial, principalmente, para os pastores. 2 Timóteo capítulo 3, essa palavra para os pastores, principalmente para eles, para toda a igreja, mas principalmente para eles, para os pastores, para os sacerdotes. 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, 2 Pedro capítulo 3, Mateus capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22, completo, vê o versículo 29. Que todos os pastores e sacerdotes e ovelha fiquem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Paulo, no capítulo 13, no versículo 13, essa mensagem que existe e diz, leia lá, mas o maior é o amor. Veja, amado, o maior é o amor. Então, o amor, ele está acima de todas as coisas. Por quê? Porque toda a lei vai dizer a palavra de Deus. Eu quero ler aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a o 49, que diz assim, ó. Sabendo os fariseus que Jesus reduzirá ao silêncio os saduceus, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Quem fez a pergunta?
um doutor da lei. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele falou da lei, né? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Ou seja, desses dois mandamentos depende a lei do casamento, que é a aliança entre quando o homem deixa seu pai e a sua mãe, se une a sua mulher, os dois vão se tornar uma só carne. Mas para o casamento existem leis, existem regras. Mas para a lei do casamento, o casamento depende desses dois mandamentos. A lei do casamento depende desses dois mandamentos. Então, existem as outras leis. As outras leis existem, que é várias as leis. Porque tem a lei do trabalho, que depende desses dois mandamentos. Tem a lei do lazer, tem a lei do velório, por causa do pecado. Tem a lei do velório. Tem a lei do arrebatamento, que porque você só vai ser arrebatado se você deixar tudo. Se deixar tudo. Mateus capítulo 19. O rico, ele ainda queria ficar com 90% e não queria deixar tudo. Então, às vezes, a gente quer dar 10%, porque é obrigatório. Dar 10% e oferta é obrigatório. Você dá 10%, pela lei, é obrigatório. Você dá 10% e dá uma ofertazinha por fora. E você ficar com 90%, ainda mais, e você ainda tem que fazer outras coisas, Mas agora Jesus disse, se você quer seguir ele, agora você tem de dividir o seu pão. Foi o que aconteceu com Lucas capítulo 19. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Então é aí, querida, essa mensagem aí para toda a igreja, principalmente para os pastores, os sacerdotes, Deus me inspirou essa palavra quando eu estava lá na igreja. E como eu li a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito é o mesmo. Dentro da igreja, Deus me deu uma função, você tem a sua função, eu tenho a minha função, Então, a gente é a igreja dessa forma. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo do 42 ao 47, eles viviam numa só comunhão. Primeiro, a carta de São João, no capítulo 1, no versículo 3, João vai dizer que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, quando a gente tem comunhão com a igreja, então a gente tem o Espírito de Cristo, a gente vai ter o discernimento, porque quando a palavra de Deus é pregada, quem está em Espírito tem um discernimento de Espírito. Quem está na carne não pode ver. Então, o pastor, o sacerdote, o levita, o que está ali, o ministro da palavra, o ministro de louvor, para a gente compreender o que é de Espírito, tem que estar em Espírito. Porque a carne, ela não entende essas coisas. E o inimigo, ele age através da carne. O inimigo não age através do Espírito, mas ele age através da carne. Se ele tenta você na carne, ele não tenta você no Espírito. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 26, verso 41, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado na carne, não no Espírito. Porque o Espírito, se você estiver no Espírito, se você estiver no Espírito Santo, o inimigo jamais ele vai atingir você. Porque você está no Espírito Santo. Mas se você estiver no seu sopro de vida, Gênesis capítulo 2, versículo 7, se você estiver na carne, se você estiver no seu sopro, Gênesis capítulo 6, se você estiver na carne, se eu estiver na carne, Atos capítulo 20, Atos capítulo 19, capítulo 20, se eu estiver na carne, o inimigo vai agir e vai me tentar na carne. Por isso que há contenda dentro da igreja. São Tiago capítulo 4, é o que ele fala lá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todas as igrejas cristãs de Alagoas, do Brasil e do mundo. Eu agradeço a Deus pelo conselho dado
A nós.